Beleza, pessoal? Vamos dar início então à sessão de vídeos que corresponde ao capítulo 2, paralelismo de retas. Bom, nesse capítulo, inicialmente nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a determinação de um plano através de retas paralelas. Porém, antes de comentar isso, que é essa definição aqui, vamos falar sobre as três formas de determinação de um plano que a gente viu até agora. São três as formas que a gente viu até agora. Uma é um postulado, as outras duas seguem de um teorema. A primeira delas é a seguinte, que basta a gente ter três pontos não colineares, ou seja, por três pontos não colineares passa um único plano, certo? Isso aqui é o postulado 3, né, que a gente viu. Então, três pontos não colineares determinam um único plano. Além de determinar esse plano é único, então a existência e unicidade. O segundo caso aqui já é o teorema, né? O segundo caso e o terceiro é o teorema 2. O segundo caso diz o seguinte, eu preciso de uma reta e de um ponto fora dela. Ou seja, por uma reta e por um ponto fora dela, não pertencente à reta, passa um único plano também. Então esse é o segundo caso de determinação de plano. Primeiro caso, três pontos não colineares, segundo, reta e plano. E por fim, no mesmo teorema, esses dois itens participam, eles fazem parte do teorema 2, a determinação de um plano pode ser dada através de retas concorrentes, ou seja, dadas duas retas concorrentes, por RS, por essas retas passa um único plano também. Esses são os três casos que a gente viu até agora de determinação de plano. Nos três casos, além desses elementos determinarem um plano, o plano do qual eles determinam é único. Então, é existência e unicidade. Beleza? E aí agora, por fim, a gente vai ver sobre, né, nessa definição, a determinação de um plano por retas paralelas, né? Intuitivamente isso faz sentido, né? Duas retas paralelas também vão determinar um plano. Antes de falar sobre isso, a gente vai fazer essa definição, né, que é o que define retas paralelas e reversas, e essa definição está atrelada ao conceito de posição relativa. A ideia é a seguinte. Bom, para poder entender essa definição, vamos falar sobre a diferença que a gente trabalha de posição relativa no plano e no espaço tridimensional, certo? O que a gente vai falar aqui diz respeito a retas paralelas. Então, olha só, no plano, imagina que nosso espaço ambiente é o plano bidimensional, né? Considere duas retas RS tais que a interseção é vazia. Se a interseção de duas retas é vazia, então o que você pode afirmar no plano? Bom, no plano só tem três possibilidades, né? As retas são coincidentes, as retas são paralelas ou as retas são concorrentes. Essas são as três possibilidades. Ou seja, levando isso em consideração, no plano, quando a interseção entre R e S é vazia, então necessariamente essas retas são paralelas, certo? Ou seja, quando a interseção entre R e S no plano é vazia, necessariamente são paralelas, porque a interseção aqui não é vazia e aqui não é vazia. E aí, no espaço, a gente vai supor a mesma hipótese. Se a interseção R com S é vazia, então, a pergunta que eu faço, necessariamente as retas vão ser paralelas? Não, isso não ocorre, né? Então existe uma diferença. No plano, se a interseção é vazia, necessariamente são paralelas. Porém, no espaço, se a interseção entre duas retas é vazia, a gente vai ter duas possibilidades. Essas retas podem ser paralelas, certo? Aqui a interseção é vazia, ou podem ser reversas, né? Aqui eu teria duas retas reversas, certo? Ou seja, no espaço eu tenho duas possibilidades quando a interseção é vazia. Elas podem ser paralelas ou serem reversas. Então, no espaço, se a interseção é vazia, elas podem ser paralelas ou reversas, certo? E aí, a definição surge exatamente dessa diferenciação, beleza? O que a gente vai determinar nessa definição é o seguinte. Vamos supor que RS tem interseção vazia, certo? No espaço. O que diferencia essas retas serem paralelas de reversas? Se por hipótese a interseção é vazia, o que diferencia esses dois casos? Que propriedade diferencia o fato delas serem paralelas
e serem reversas. O que a gente vê é que a propriedade que diferencia esses dois casos é a determinação de um plano. Quando elas são paralelas, elas determinam um plano, e quando elas são reversas, elas não determinam, certo? E isso define retas paralelas e retas reversas. Olha só, sejam RS duas retas do espaço, tal que a interseção é vazia, por hipótese, certo? Se elas estão contidas em um mesmo plano, dizemos que elas são paralelas. Se elas não estão contidas no mesmo plano, dizemos que elas são reversas. Ou seja, a definição de retas paralelas é caracterizada por essas duas condições, quando a interseção é vazia e além disso elas determinam um mesmo plano. Beleza? E quando não determinam, vão ser reversas. Com isso a gente define retas paralelas, certo? Bom, então se você fala sejam RS duas retas paralelas, já está subentendido que você está dizendo que a interseção é vazia e elas estão no mesmo plano, certo? Ou seja, esse plano existe. Esse plano do qual elas estão contidas existe, certo? Então a própria definição já dá a existência desse plano. E aí no teorema 1, para poder fechar os casos, né, de determinação, a gente vai provar a unicidade desse plano, ou seja, se RS são retas paralelas, elas estão contidas no mesmo plano, certo? Vamos chamar esse plano de alfa. E aí o que a gente vai mostrar aqui é que esse plano é único, certo? Que não existe um outro plano tal que elas estão contidas, no caso, quando elas forem paralelas, certo? Então, bora provar esse teorema. Então, percebam que a existência é dada pela própria definição. Já a unicidade a gente consegue provar através do teorema. Como é um teorema de unicidade, vamos fazer ele supondo que existe um outro plano alfa, linha, né, nessas condições, e aí a gente mostra que alfa é igual a alfa, linha. Então, suponhamos que existe um plano, eu não estou supondo nem que é outro, nem que é o mesmo, né? Suponhamos que existe um plano nessas condições, a gente mostra que ele coincide com alfa. Que existe um plano alfa linha, tal que contém essas duas retas. Tal que, por hipótese, elas são paralelas, né? Tal que R e S estão contidas em alfa linha, certo? Então, olha só, eu vou fazer duas representações aqui. Por hipótese, a hipótese é que essas retas são paralelas, certo? R e S. Que essas retas são paralelas. E a gente está supondo também que elas estão contidas no plano alfa, né? A tese é que esse plano é único. Então, por hipótese, a gente tem duas retas paralelas e o plano alfa no qual elas estão contidas. Agora, eu estou supondo que existe um plano alfa linha, tal que isso também ocorre. Olha só. Então, aqui eu tenho as retas RS, que por hipótese são paralelas, essa hipótese continua valendo, e além disso eu estou supondo, né, por questão de unicidade, que a alfa linha também contém essas duas retas. Certo? O que eu tenho que provar que alfa é igual a alfa linha, né? E aí garante a unicidade desse plano. Bom, como eu vou provar que alfa é igual a alfa linha? Eu recaio num dos casos de determinação de plano. Ou esse caso, 3 pontos não colineares, ou esse ou esse. Concorrentes não rola, né? Porque as retas são paralelas. 3 pontos também não é tão conveniente. A gente vai utilizar esse caso, reta e ponto, né? Para garantir que alfa é igual a alfa linha. Então, para isso, eu vou considerar um ponto aqui, ó. Um ponto A pertencente a S. Poderia ser pertencente a R, tanto faz, certo? Então, considere um ponto A pertencente a S. Considere um ponto A pertencente a S. Por que eu estou pegando? Então, ele está aqui também, né? Por que eu estou pegando um ponto pertencente a S? Porque reta e ponto fora dela determinam um único plano. Então, a reta R e o ponto A determinam um único plano, certo? No caso aqui, R e A estão contidos em alfa. Analogamente, R e A estão contidos em alfa linha. E como a determinação desse plano é única, e aí a gente conclui que alfa é igual a alfa linha. Então, segue do teorema 2, né? Vamos escrever isso. Assim, pelo teorema 2, teorema 2 do capítulo 1, né? Pelo teorema 2, por R e A, certo?
pela reta R e o ponto A, passa um único plano, certo? Isso é o que o teorema garante. Um único plano. Beleza? Bom, e aí a gente nota o quê? Que por RA passa o plano alfa, certo? Essas são as condições. E por RA também passa o plano alfa'. Logo, como esse plano é único, alfa e alfa' são iguais. Porém, por hipótese, por R e A, passam alfa, certo? Porque aqui, ó, alfa contém R e contém S, a qual contém A. Logo, passa por alfa. Além disso, a alfa' contém R e contém S, o qual contém A. Logo, passa o ponto e a reta passam por alfa' também. Ou seja, passam alfa e alfa', certo? Porém, como por R e A passa um único plano, a gente pode concluir, portanto, alfa é igual a alfa', certo? Ou seja, passa um único plano, logo esses planos coincidem. Isso mostra a unicidade do plano determinado por retas paralelas. Com isso a gente fecha a determinação de plano, né? Então 3 pontos não colineares, reta e ponto fora dela, que a gente usou aqui na demonstração, retas concorrentes, né? E retas paralelas. Nos 4 casos, a determinação desse plano é única, é um único plano que passa por esses elementos, certo? E aí, além dessa determinação, a gente já define retas paralelas e reversas aqui, beleza?